Período entre guerras, certo? Na prova do Enem Digital 2020, prova azul, questão 56, beleza? Vamos ver como é que se resolve essa questão. Vem comigo, mas por favor não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar o sininho, comentar, para eu saber se as questões estão ajudando você na sua preparação, beleza? Então, vamos embora. A regra que se segue ao fim da guerra constitui praticamente uma continuação desta, com a acomodação difícil de seus resultados. A ruptura do sistema internacional com a Revolução Soviética, a ascensão dos Estados Unidos e o recuo da Europa e o início da contestação anticolonial marcam uma década em que para muitos foi de péssimo e para alguns de ilusão, que bruscamente se encerra com a quebra da Bolsa de Nova York. Com a crise de 1929, terá início a preparação de uma nova guerra mundial. Beleza? O que o Enem quer que você faça? Olha para cá, aqui ó. Os eventos mencionados no texto contribuíram fortemente para a ascensão de regimes propensos ao novo conflito armado, pois, letra A, perturbaram a dinâmica do equilíbrio demográfico. Letra B, dificultaram a adesão a ideologias de viés socialista. Letra C, favoreceram a ascensão de grupos anarquistas ao poder. Letra D, corroeram a crença na legitimidade das democracias liberais. E letra E, deterioraram a confiança no salvacionismo dos exércitos nacionais. Beleza? Vamos lá, vamos organizar aqui então para resolver essa questão, que ela é tranquila, basta ter atenção. Vamos lá, olha só. Quais são, tal, os eventos que a questão está dando pra gente? Olha aqui, ó, comigo, ó. Eu tenho o fim da guerra, primeiro aqui, ó. Eu tenho a Revolução Soviética, a ascensão dos Estados Unidos, o recuo da Europa e o início da contestação anticolonial, beleza? Mas, principalmente, eu tenho a crise de 29, que terá início a preparação, então, de uma nova guerra mundial, beleza? Então, vamos lá, organizando isso aqui. Então, do que a questão está dizendo? Basicamente, do período entre guerras. Entre a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1919, e a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. E aí, quais são os eventos clássicos que eu tenho para mim nessa fase do entre guerras? Eu tenho ali, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, a eclosão da Revolução Russa, certo? Aí vai surgir um novo elemento dessa dinâmica política mundial, que é a própria Rússia, que vai se tornar, então, União Soviética. Ou seja, o socialismo se constitui como governo, beleza? Ponto 1. Ponto 2. Eu tenho uma Europa destruída, territorialmente destruída, e eu tenho os Estados Unidos territorialmente intacto. Os Estados Unidos passam por 2 guerras mundiais sem ter o seu território continental atacado. Na primeira nem se pensa nisso, e na segunda Pearl Harbor é uma base militar no Havaí, na ilha, beleza? O continente mesmo não está sendo destruído em momento algum nos Estados Unidos. Isso acaba favorecendo que ali no início da década de 20, os americanos vivam ali a ideia do American Way of Life, ou seja, aquela euforia norte-americana, que vai criar ao longo do processo o nosso terceiro evento aqui. A gente falou da ideia da Revolução Soviética, do avanço dos Estados Unidos, o recuo da Europa, e então você vai ter a ideia da crise de 1929, no qual o estopim dela é a quebra da Bolsa de Nova York. E aí então, ao mesmo tempo, enquanto isso está rolando, o que acontece? Quando você tem a crise de 1929, você basicamente passa a contestar um Estado liberal. A ideia de um Estado, de uma economia muito solta, certo? Você mantém grandes intervenções do Estado. Isso faz com que, na Europa, beleza, o medo do socialismo, aliado ao enfraquecimento do Estado liberal e uma Itália traída na Primeira Guerra Mundial e uma Alemanha completamente humilhada com o final da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, ecloda o surgimento de ideologias totalitárias de extrema direita. Regimes totalitários de extrema direita vão surgir na Europa nesse momento. Estou falando de quê? Fascismo e nazismo, na ordem de surgimento. Primeiro fascismo e o nazismo, que é um tipo de fascismo. Ou a gente chama no Globo lá, direto, o tal do nazifascismo, certo? E aí, lembra disso. Nazismo é um regime totalitário de extrema direita. O regime nazista não é de esquerda. Não é um regime socialista. Não é um regime que defende a ideia da intervenção total do Estado na economia. Muito cuidado com isso, por favor, certo? E aí, matamos a questão. Porque olha só, eu estou preparando para uma nova guerra. A nova guerra mundial, obviamente, é a Segunda Guerra Mundial. E o que o Enem está pedindo para você aqui, ó? Ele quer que você fale sobre a ascensão de regimes propensos ao novo conflito armado. E a gente sabe que, qual é esse conflito armado da questão? A Segunda Guerra Mundial. Quem vai dar origem à Segunda Guerra Mundial?
a ideia do nazismo de Hitler, certo? Você vai ter ali a anexação da Áustria, um primeiro passo. A tomada da Tchecoslováquia, da região dos Sudetos, um segundo passo. A Conferência de Munique, no qual Hitler prometia parar as anexações. O Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, que nada tem a ver com uma propensão de Hitler em direção a Stalin, sim uma ideia de você não ter que lutar em duas frentes. E, finalmente, a invasão da Polônia pelas tropas hitleristas, dando início à Segunda Guerra Mundial. Então, o regime que está propenso a iniciar um novo conflito, a iniciar o regime da Segunda Guerra Mundial, é o nazismo de Hitler. Ou seja, um regime de extrema-direita totalitário, certo? E aí, vamos para as questões. Olha só. Na letra A, ele fala de perturbar a dinâmica de equilíbrio demográfico. Não tem nada a ver com o regime que vai iniciar a guerra. Dificultar a adesão ideológica de viés socialista. Não, olha só, a guerra não está rolando, a Segunda Guerra Mundial não acontece com a ideia de impedir o avanço socialista. Inclusive, você exatamente tem a ideia do pacto. A União Soviética está fora do conflito no início dela. Então, a ideia da guerra não é recuperar ou impedir a ascensão socialista. Pelo contrário, a ideia de Hitler é recuperar, na verdade, aquilo que a Alemanha perde na Primeira Guerra Mundial. A ideia do Terceiro Reich, do espaço vital da Alemanha grande. Tem uma aula aí sobre nazifascismo no canal, se você quiser ver isso um pouco mais a fundo. Favorecer a ascensão de grupos anarquistas ao poder. Não, nada a ver, o anarquismo não está nessa vibe da Segunda Guerra Mundial. Corroeram a crença na legitimidade das democracias liberais. Sim, a resposta é essa. Porque olha só, quando ele fala para você, e a chave da questão tá, é você entender que a crise de 29 vai ter o início, uma preparação de uma nova guerra mundial, é exatamente isso. Eu falei para você, a crise de 29 ela vai meio que solapar essa ideia de um Estado liberal. Isso fortalece a ideia da defesa da necessidade de um Estado forte. No caso, relacionado à Segunda Guerra Mundial, que Estado é esse? O Estado nazi-fascista, certo? Ou seja, no caso, mais pesadamente, está o Estado nazista, porque na verdade o fascismo já chegou ao poder na Itália antes mesmo da crise de 1929. Mas o nazismo está muito relacionado a essa subida ao poder por consequências da crise de 29. Então, obviamente, tem que ser a letra D. Porque a letra E fala de deteriorar a confiança do salvacionismo dos exércitos nacionais. Também não tem nenhuma relação com o que está te trazendo o texto. Beleza? Questão resolvida, mais uma. Comenta aí se te ajudou, comentem as dúvidas. E se quiser também dar um elogio, não custa nada. Mas não se esquece de se inscrever não, tá? É muito importante para as pessoas conhecerem um pouco mais do canal e a gente poder cada vez ajudar mais alunos. Tranquilo? Abraço e até qualquer dia.